Fala galera do Hashtag Natação, no vídeo de hoje eu vou tentar responder um questionamento que é muito frequente entre nadadores e principalmente nadadoras. A questão é, será que a natação alarga o ombro? Então eu vou tentar responder, falar alguns conceitos, algumas coisas que sabem a ciência e lógico, a testagem também ao longo dos tempos e na percepção entre técnicos e nadadores, o que acontece com o corpo, para tentar responder isso para você. Primeira coisa que a gente precisa pensar juntos é o que de fato pode fazer alargar o ombro. Duas coisas eu vejo como fatores assim que realmente podem estar influenciando nisso. Primeiro, modificação da questão da estrutura óssea. E a segunda, desenvolvimento muscular. O que está envolvido nisso? No caso do osso, é a parte da estrutura da escápula, do húmero, que é o osso do braço, mais a estrutura da clavícula, do externo, a caixa torácica como um todo se modificando e expandindo para deixar não só o tronco, mas também os ombros mais largos. Mas será que a natação faz isso? Calma, segura aí. E também a questão muscular. Se você tem ali a parte do osso e sobre o osso, ou seja, acima do osso está coberto por musculatura, se você desenvolver a musculatura e hipertrofiar a musculatura, o que é hipertrofia? Aumento da massa muscular. Se você aumenta o tamanho, aumenta a massa muscular na região dos ombros, beleza, pode ser que você consiga ter um desenvolvimento, quando você olha, uma largura, vamos dizer assim, maior dos ombros. Mas será que isso acontece na natação de propósito ou também a gente tem a carga genética nesse fator? Mas antes de falar sobre genética e discutir os dois fatores, vamos aos fatos. Fato é que quando você olha uma final olímpica ou vê, vai assistir campeonatos com nadadores e nadadoras de alto rendimento, você nota que eles têm o ombro mais desenvolvido, com a tendência de ter ombros mais largos do que pessoas normais que não praticam natação naquele nível. Mas por que isso? Vamos voltar agora ao fato do osso. Quando a gente olha lá o esqueleto na televisão, ou já teve a oportunidade de ver o esqueleto na vida real, ele lá parado parece que não tem vida. A gente tem a sensação, o senso comum é que o osso, ele não tem vida, mas ele dentro da gente como se fosse só uma estrutura, igual aquelas vigas que dão estrutura ao prédio, que só serve para ficar ali dando estrutura ao músculo, à articulação, mas não. O osso, ele é vivo, ele tem células vivas e eles se modificam o tempo inteiro. Acredite se quiser, de 2 a 3 meses, grande parte do seu osso, ele é renovado. Ele se renova sempre e ele atende a estímulos externos, como exercícios que você faz, atividades que você pratica e exerce força nele. E aí, é claro, você fazendo esses estímulos repetidas vezes, com o caso de nadadores que nadam há muito tempo ou nadam numa frequência e numa intensidade muito forte, vai estar estimulando o osso a fazer pequenas modificações, Nem todo mundo que vai nadar, com alta performance vai ficar com o ombro super largo como os nadadores que a gente vê nas Olimpíadas. Tudo também tem uma limitação genética. Você faz, até nadadores, por exemplo, que não querem performance, mas querem fazer alguma pequena modificação no corpo. Vou dar um exemplo prático. Médicos que mandam nadadores, pessoas irem aprender a nadar para melhorar a escoliose, que é um desvio lateral da coluna. Como a natação é muito completa e traz equilíbrio muscular, você faz pequena, o adolescente vai lá para natação. Eu pego muito adolescente, criança que tem escoliose, que vai para natação para estimular o equilíbrio muscular e acertar a coluna. Então, influencia. Influencia na coluna e influencia no ombro. O ombro, você expande a caixa torácica, porque você vai estar estimulando seus pulmões, seu coração vai ficar mais forte, porque a atividade da natação, ela é aeróbica, ela estimula a musculatura do coração e desenvolve um batimento mais forte, um coração mais eficiente, a respiração e um pulmão também maior, mais eficiente. Isso expande, mas também limitado pela genética. Mas, Ricardo, por que eu olho lá, eu nado há tanto tempo, tenho até o ombro largo, mas eu vou lá em competições, eu vejo na televisão nadadores que, cara, a largura do ombro deles e a largura das meninas é muito grande, Eles ficam com os ombros muito largos, porque ali é a questão do estímulo, e também genética, porque quem chega lá na ponta, chega lá nadando pra caramba, eu já fiz um vídeo sobre isso, quando ele tem também a facilidade e a questão da característica genética facilitando ele,
ele tende a ter uma performance melhor ainda. Eu sempre faço a comparação com as ginastas que fazem ginástica olímpica e vão para a Olimpíada, e a gente vê todas elas baixinhas. Aí você vai pensar, poxa, então a ginástica deixa as atletas de ginástica baixinhas, todas elas começam a praticar desde pequenas e aí param de crescer porque estão fazendo ginástica? Não. Elas são baixinhas na Olimpíada porque para fazer aquelas piruetas, o centro de gravidade, que é o centro onde tem o maior peso do nosso corpo, quanto menor a pessoa é, mais facilidade ela tem para fazer esses giros no próprio eixo e rodar mais rápido. Então, para ela ter uma performance olímpica, ela tem que ser baixinha. As ginásticas que cresceram não conseguem ter aquela performance, alta performance olímpica. A mesma coisa acontece com a natação. O nadador, ele vai ter o ombro largo, mais aquele, você vai olhar lá na final olímpica, vários nadadores e várias nadadoras altas com ombro largo, mas é porque para conseguir chegar naquele nível de performance olímpico, ela teve a modificação por causa do estímulo e também por causa da genética. E aí também respondendo a dúvida de muitas mulheres que às vezes querem entrar na natação ou já são nadadores e têm medo de ficar com o ombro masculinizado, o ombro muito largo. Sabe que aquele desenvolvimento, às vezes, exagerado da musculatura do ombro, né, que vai dar aquela aparência de ter o ombro mais largo, porque a musculatura do ombro se desenvolveu, aquela modificação da postura e também o estímulo no osso por conta da natação, é feita mais, assim, vamos dizer, presente em nadadores de alto rendimento. Quem faz a aula de natação 40 minutos, 3 vezes por semana, 1 hora, e faz para saúde, faz para se sentir bem, para bem-estar, não desenvolve a musculatura naquele nível. Aquele nível de musculatura é para quem treina 6 vezes por semana, nada 35, 40 quilômetros de natação por semana. Aí isso ao longo dos anos, né, fazendo profissionalmente a prática da natação, pode sim estar desenvolvendo exageradamente a musculatura, porque ela vai precisar daquilo, aquela profissão dela, e ela quer realmente levar ao limite a performance dela, e também a questão das modificações de postura, questão do estímulo que a gente dá ao osso. Então, natação, como qualquer esporte, ele desenvolve a musculatura, ele traz modificações na postura, estimula o osso e aí, lógico, pode ser que vai alargar ou tender a ficar com a musculatura e mais a parte da postura, mais o osso, a alargar os ombros. Eu queria perguntar pra você aí, você que é nadador, tem os ombros largos por causa da natação? Tem os ombros largos por causa da genética, por causa dos dois? Você já nada há muito tempo e não tem os ombros largos e consegue também ter uma performance? Então, eu quero que você responda aqui, comente pra mim o que você achou desse assunto, e também o comentário tá sempre aberto aqui pra você colocar mais dúvidas ou mais esclarecimentos e pedir vídeos novos, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo!